assim. Tenho uma infância com memórias muito, muito boas. Quando eu tinha por volta de 17 anos, teve um dia que eu acordei chorando muito, aos prantos, assim. Desse dia eu falava, eu não quero ir pra escola, não quero ver ninguém, não quero. E aí minha mãe ficou muito assustada, não entendeu o que estava acontecendo. Foi muito claro mesmo pra mim que tinha alguma coisa dentro de mim e eu falava muito, tá doendo, tô muito triste, eu não sabia por quê. E aí depois eu fui entendendo que é isso, assim, às vezes não necessariamente tem um porquê, né? As questões de saúde mental, elas são ubíquas. Então ela é da condição humana. Assim como a gente pode adoecer do corpo, a gente adoece de questões de saúde mental. Se eu tropeço, tenho lá uma questão no meu joelho, eu procuro ortopedista sem muita dificuldade. Com questões de saúde mental, isso fica mais difícil, porque a questão fica sempre associada a alguma coisa que você fez errado ou que você não é capaz. Quando você tem uma doença, a culpa não é tua. Bom, eu comecei a trabalhar como modelo com 13 anos, aquela idade onde você é completamente vulnerável, porque você ainda está meio em formação. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a encorpar. Foi quando eu comecei a ter uma certa distorção de imagem no espelho. Eu estava magra, mas eu me olhava e me achava gorda. Foi quando a minha irmã começou a perceber que durante os encontros de família, que envolviam comida, eu sumia. A minha irmã mais velha, ela percebeu, ela falou, tem algo errado com a Isabela, e veio conversar comigo. Belinho, eu acho que você tá doente, você tá com anorexia. Gente, na hora eu arregalei os meus olhos, assim, porque eu não sabia que eu tava. E eu comecei a chorar. Eu falei, não. Ela falou, Bela, você tá, eu sei, porque eu sinto e eu tô vendo. Tive síndrome do pânico em 2015, de uma forma muito assustadora. Eu via a morte e via a loucura tomando conta de mim, e é muito assustador. Assustador a ponto de eu pegar 1h30 da manhã o telefone e liguei para um amigo meu que é psiquiatra e fui buscar ajuda. A grande maioria dos problemas de saúde mental não é vista e não é tratada. Preconceito atrasa o tratamento e tem um impacto em incapacitação da sociedade enorme. Quando você pensa num jovem que tem um problema desse tipo e fica com um teto, uma perspectiva de vida limitada, é muito triste, né? Você tira um pedaço da vida que esse garoto, ou essa jovem pode ter pra frente. A depressão não é uma coisa tão clara, tão fácil de encontrar, né? Não é num exame que a gente vai descobrir que a gente tem depressão. Eu lembro que tinha uma época que eu ficava na cama 20 horas seguidas, então não tinha medo da morte, eu tinha medo da vida. Eu achava que seria mais fácil não estar aqui do que enfrentar o que eu estava enfrentando. A gente precisa mudar a cultura. E mudar a cultura significa enxergar essas coisas desde cedo. Quanto mais cedo a gente age, melhor o prognóstico. E como você faz isso? Você vai olhar quando os problemas começam. Cada ano que passa, a gente sente que os alunos chegam com algumas questões um pouco mais difíceis da gente lidar. Eu não me lembro, há 10 anos atrás, alunos com tantas crises de ansiedade. É preciso que toda a comunidade escolar, né, aprenda a lidar com essas situações. O Arthur, ele sempre foi bem esperto, ativo, tudo, né? E a gente via que ele não estava feliz. Ele se tornava triste quando ia para a escola. Aí eu e minha esposa conversamos, vamos fazer alguma coisa em termos de psicólogo, né? Trabalhar. E eu vou te falar, a gente fica sempre com aquele receio. Será que meu filho tem algum problema? Não sei. Trabalho numa escola particular há 8 anos e tenho um filho com 10 anos. Eu via umas crianças com umas atitudes diferentes. E o Brian fazia umas coisas estranhas em casa e eu não sabia o que era. Tipo, ele ficava nervoso, jogava os brinquedos, começava a bater a cabeça na parede. Aí eu comecei a observar as crianças. Aí eu passei ele no pediatra me encaminharam para o neuropediatra. Fiz um monte de exames com ele, aí descobri que ele tinha TDAH. Hoje a gente já consegue nomear uma porção de coisa. Então hoje a escola trabalha olhando mais para o aluno. O professor é um dos agentes mais importantes para a saúde mental. Por quê? Porque ele conhece jovem.
conhecem com profundidade, não tem ninguém na sociedade que conhece tão bem jovem. E ele vê ao longo do tempo comparando com outros pares. Quando você letra, dá informação para o professor, ele consegue enxergar mais e ele consegue lidar com aquelas questões com mais habilidade, mas também encaminhar precocemente com menos preconceito. Então, quando você pensa em letramento, você consegue, com uma ação em professores, prevenir transtornos mentais graves e prevenir suicídio. Eu tive que tirá-lo da escola e coloquei na escola nova, ampliada, né? Período integral, até eu fiquei meio assim, eu falei, será que ele vai conseguir? Que era das 7h30 às 4h. Eu só sei que no segundo dia ele falou, pai, não precisa me trocar mais de escola, eu quero ficar aqui. Mudou da água para o vinho, entendeu? E hoje ele fala em ser um professor. Eu, por sorte, tive essa clareza e essa facilidade em aceitar o meu diagnóstico desde sempre, que acho que facilita muito no tratamento também, né? Eu tento trazer muito esse assunto e como ele faz muito parte de quem eu sou hoje, e eu ouso dizer que eu gosto bastante de quem eu sou hoje, então eu acabo trazendo muito isso nas conversas, assim. Hoje em dia, acho que as pessoas encontram muito acolhimento quando eu trago isso como algo que eu vivi. Apesar de eu ter me curado da anorexia na minha adolescência, ela voltou uns anos atrás. Então isso quer dizer que a anorexia ela pode bater a sua porta em momentos difíceis da sua vida. Eu, uma mulher madura, eu entendi que aquilo estava acontecendo de novo e procurei ajuda. Mas talvez um adolescente não vai ter essa força, essa capacidade de entender. Eu digo que assim, eu tive os meus encontros pessoais e aí os meus filhos tiveram. E aí quando os meus filhos tiveram que eu fiz essa associação, que eu fui entender que ele não depende da classe social, da cor da pele, da religião, da geografia. Se isso está acontecendo com meu filho, ele teve o benefício, o privilégio de ter um pai informado, sem preconceito e disposto a ajudar, a escutar, a ouvir, a acolher e buscar ajuda. Isso não deveria ser um privilégio dele, isso deveria ser uma condição básica mais universal. O futuro que eu desejo para o meu filho, que ele conquiste tudo que ele quer, porque ele é capaz. Ele é muito inteligente, eu tenho certeza que ele tem capacidade. Quando você investe aqui, você faz muita diferença na ponta. Isso tem um impacto direto no nosso projeto de país, projeto de sociedade. É transformador você agir com cuidado, focado em questões de saúde mental.